Estamos de volta, seja bem-vindo, empreendedor, empreendedora. Olha só, mais um podcast. Mais um podcast, cara, gravando diretamente aqui da nossa nova sede, né, Filipão? Acho que é legal registrar isso. Não mudou muito pra quem tá assistindo. Pra quem tá assistindo, não, mas é legal falar isso. Eu tô com saudade da Arte Pro, mas aqui tá bem legal também, né? Legal. O time tá forte, né? Cresceu, né, cara? Isso é bom. Desde já quero te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho, né? Compartilhar esse vídeo. A gente vai falar aqui do ecossistema empresarial de Gaspar, um tema bem legal, no empreendanews.com.br. Você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o JP Taumaturgo. E eu, sou o Felipe Rangel. A gente está recebendo aqui no estúdio hoje o presidente da Associação Empresarial de Gaspar, né, a capital nacional da moda infantil. É isso aí. Seja bem-vindo, Eduardo Deixamos. Obrigado. Ele que também que é do Grupo Lumine, né, atua na área contábil, BPO. Vamos falar um pouquinho da tua história. Obrigado, cara, por aceitar conversar com a gente. Obrigado, JP. Obrigado, Felipe. É uma satisfação estar com vocês hoje e falar sobre empreendedorismo, falar sobre o nosso ecossistema empresarial é uma coisa que é sempre de muita satisfação. Então, legal. Alegria estar aqui com vocês hoje. Legal. E o Eduardo comentou sobre ser gravado ao vivo ou ser Já começou bem demais. Não, já começou bem. E agora, e a gente sempre fala, né, que quando a gente vai falar do nosso negócio, do que a gente entende, é muito fácil, né? Então, a primeira pergunta é, cara, o que tu faz? Quais são as empresas, né? Quais são os negócios? O que tu resolve? Já fala um pouquinho da tua trajetória profissional pra gente entender. Gostei da pergunta, o que você resolve, porque eu me considero hoje empreendedor, é um resolvedor de problemas, né? Isso. Então, no dia a dia, a gente está ali para abraçar o que vier pela frente e fazer nossos negócios prosperarem, né? Eu atualmente sou CEO do Grupo Lumine, né? É uma empresa de contabilidade que tem 2 unidades, uma em Gaspar e uma em Brusque. A Lumine trabalha com a contabilidade consultiva. Eu acredito que foi uma das empresas pioneiras em contabilidade consultivas na nossa região e talvez no Brasil. Hoje nossa equipe compreende praticamente 40 profissionais, temos uma carteira de clientes muito qualificada e temos aí uma atuação bastante forte, exemplar e até, por que não se dizer, exemplar para a nossa área, né? E além da Lumine, nós temos a Numerix Contabilidade. Numerix Contabilidade é a nossa contabilidade digital, uma startup, é a empresa para atender o empreendedor individual, PJ, MEI, aquele profissional que está começando seus negócios, né? Legal. Exatamente. Temos também no Grupo Lumine a Smart Finance. A Smart Finance é a empresa de BPO financeiro que faz o BPO financeiro personalizado. No mesmo padrão que a Lumine faz contabilidade, a Smart Finance faz o BPO financeiro. Um serviço muito diferenciado. Esse é o sistema de trabalhos do Grupo Lumine, né? E além do... A tua formação é na área contábil, Eduardo? Isso, minha formação, contabilidade, direito, tenho formação em contabilidade, tenho formação em direito, que acabou sendo um aperfeiçoamento para contabilidade, tenho a especialização em gestão financeira, controladoria e auditoria e também uma especialização em conselheiro de administração. Então, bem focado em contabilidade, tributário e gestão de empresas. Esse é o viés aí da minha formação. Bacana. Bem legal. Eu quero falar de ASIG, entender um pouquinho do segmento empresarial, da associação e tudo mais, mas antes eu vou agradecer os patrocinadores bem rapidinho, pode ser? Beleza? Arte Pro Comunicação Visual está aí na tela para vocês. A Arte Pro é a nossa patrocinadora master, você já sabe, eles trabalham com letras caixas, totens, adesivos, luminosas, envelopamento de frota, fachada em SMM com engenheiro, projetista. Enfim, tudo que você precisar para comunicar o seu negócio, para deixar ele mais bonito, para deixar ele mais presente. Mais né? vistoso. Mais vistoso, que nem a gente diz aqui, né, Felipe? Você pode procurar a Arte Pro na BR-470 em Blumenau, com certeza atendendo aí todo o estado, todo o sul do Brasil. Obrigado, Boa, Arte Pro. João. Além da Arte Pro, a Sicredi é a primeira e maior cooperativa de crédito do Brasil. Está presente em todo o território nacional. São mais de 10 milhões de associados, quase 3 mil agências. Então não perde teu tempo, abra tua conta no Sicredi. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Os parceiros da Sicredi aí sempre com a gente, né, João? Valeu, Sicredi. Nos eventos, no podcast, Grande os caras parceiro. são parceirão, é isso aí. Collab Life, uma ferramenta desenvolvida, né, para apoiar gestores e empreendedores no desenvolvimento de seus times, no fortalecimento da cultura e na construção de um ambiente de trabalho mais conectado e produtivo. Com Collab Life, conversas relevantes como feedbacks, PDIs, alinhamentos e expectativas se tornam parte natural da rotina, trazendo tudo isso para informações e dados que vão te ajudar a melhor tomar decisão com o teu colaborador, com o teu time. Collab Life é um novo jeito de cuidar de quem move o seu negócio. E eu tô distante, né, João, da Arte Pro. Agora nesse novo escritório, cara, a Collab Life me ajuda muito, né? Tu já vai sentindo o clima organizacional. Já vou sentindo o clima pela ferramenta, é isso aí. E você que não entende de planilha, não gosta de cuidar do
do financeiro, né? Porque tem gente que não gosta, né? Falávamos sobre isso. Real Gold BPO Financeiro, terceirize o BPO da sua empresa, né? Com quem realmente entende e tem a tranquilidade de focar naquilo que importa dentro do seu negócio. Emissão de nota fiscal, boleto, planilha e muito mais. A Real Gold BPO Financeiro com certeza é a solução que você precisa. Eles cuidam da gente. Escuta da gente. Prisma Construtora, especializada em construções de casas de alto padrão e reformas, com anos de experiência e entregas de excelência com foco na solução que o cliente busca. A Prisma Construtora constrói excelência em cada detalhe. Obrigado ao Éder, né, a construtora séria aqui da região, atuando aí no melhor do mercado de médio e alto Boa, padrão. os apoiadores aí, João. Armazém Cloud, Jovem Pan Blumenau, Connect, assessoria imobiliária, Restaurante Dona Ana, Racon Filmes, BRDE e Antunes Mídias. Esses são os nossos patrocinadores e apoiadores. No empreendanews.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou @JP Tamaturgo. E eu sou o Felipe A Rangel. gente está com o Eduardo Deschamps do Grupo Lumini e da SIG. E eu vou pedir um café pra Fê. Ah, eu também queria um cafezinho, Fê. Se tu conseguir, vai ser show. Se não der, a gente entende. O Eduardo, a gente falava agora há pouco sobre a questão da associação empresarial, né? A gente... Traz a garrafa, é mais fácil. Eduardo é cafezeiro, viu? Eu gosto. Ela já traz a garrafa, já vai funcionar. Ao vivo é assim mesmo. A gente falava sobre a associação empresarial. Cara, Gaspar é um ecossistema gigantesco, né? De indústria. Tem vários big players, né? Lembro assim... É chato citar nomes, mas enfim, lembro de Muitas Círculo. referências. Lembro de Círculo, lembro de Bung, lembro de... Fazenda, enfim. Ecoar, Cascaneia, Isso, Cascaneia. Plasnox, Inclusive a Monique, nossa embaixadora, um abraço. Vale. Plasvale, mas por aí vai. Color Química, Coratex, e Bem Vestir, GS Color Química é aqui, Tinturaria. né? E Ela é em Gaspar, não no é Shore, Gaspar, né? Gaspar, o Tem endereço é Gaspar. tem um dos Isso. maiores e-commerces do Brasil, né? Que é o Alguns, né? Mas um deles, a Vida e Cor. a Vida e Cor. Vida e né? Cor. Inclusive, temos que trazer o Vida e Cor aqui, eu não lembro o nome dele. Tiago Nascimento. Temos que trazer Um o abraço Thiago pro aqui, Tiago é. Nascimento. Mas assim, Eduardo, Na verdade, eu sigo a esposa dele. Mas o que eu queria te falar, assim, cara, a Associação Empresarial de Gaspar, ao lado das outras entidades, tem um papel fundamental nessa questão do fomento ao empreendedorismo e principalmente na parte de defesa dessa pauta junto ao decisor público, junto às mais variadas instâncias, né? Como é que é esse trabalho da SIG e os desafios que tu enfrenta à frente dessa entidade, que é um trabalho voluntário, né? Exatamente. A Associação Empresarial ela tem uma missão fundamental nesse contexto que nós vivemos atualmente. E o primeiro dela, onde tudo nasce, é unir empresários. Porque nós vivemos um momento social em que tudo que está aí é nosso. Mas se nós não assumirmos a responsabilidade de cuidar disso, nós só vamos ter notícias piores, né? E a classe empresária, ela é, sem dúvida, a parte da sociedade que tem os melhores privilégios para cuidar melhor da nossa sociedade. São as pessoas que têm alguma disponibilidade de tempo ou controle sobre o tempo. São as pessoas que têm acesso a recurso financeiro e muito acesso à informação. Então, nós acreditamos muito que o empresário tem que, cada vez mais, deixar de olhar apenas para o interior da sua empresa e olhar para uma sociedade no todo. Legal. E para que isso aconteça, a associação empresarial ela é o local dessa união. Ela é a entidade que deve fomentar isso. E nós procuramos trabalhar isso em Gaspar. Então a gente começa primeiro trabalhando a união do empresário, lembrando a cada empresário que não adianta ele fazer um trabalho maravilhoso da porta da empresa para dentro. Se ele faz isso, está ótimo, já é um grande trabalho, é uma grande missão. Mas ele pode ir muito além disso, ele pode também ir da porta para fora, ou seja, ajudar a gente a cuidar melhor da cidade. E o empresário gasparense está gostando dessa ideia, está sendo cada vez mais participativo na associação empresarial. Com isso, a gente já tem aumentado a união de empresários, cada vez mais nós temos empresários dispostos a participar das rodas de conversa da associação empresarial. Nós mesmos estamos fazendo algo que está muito interessante, onde nós estamos trabalhando o reconhecimento das empresas gasparenses entre os gasparenses. Note que, a algum instante, você perguntava, pô, mas tem cada empresa fantástica em Gaspar? É isso aí. E se parar 10 minutos para começar, você vai ver que essa lista vai ficando cada vez maior.
tem empresas fantásticas. Cada vez que você passa em Gaspar, você vai vendo ali um galpão, lá um galpão, lá um galpão, você não faz ideia de cada baita empresa que tem em cada galpão desse, viu? Tem muitos que às vezes nem placa na frente não tem, lá dentro tem uma empresa fantástica. Outro dia eu comprei uns itens para o e-commerce, né? Cheguei em casa. Aí fui olhar a troca, tal, fazer troca, não sei o quê, porque a camiseta veio, né, enfim, a roupa veio um pouco maior. Aí eu olhei, pô, empresa de Gaspar, cara. Aí eu mandei uma mensagem. Pô, posso trocar na fábrica? É mais fácil do que ter que mandar no correio, receber de volta. Pô, vou ali e já troco, né? Aí entrei lá num galpãozão, cara, o cara tem um e-commerce gigantesco, né? E é um daqueles galpões que fica ali entre Gaspar e Ilhota, sabe? Exatamente. E é um e-commerce, enfim, não vou... Mas é gigantesco, é um negócio absurdo, assim. E era ali em Gaspar. Jamais imaginei que era em Gaspar o negócio onde eu tava comprando online, sabe? Exatamente. Gaspar é uma terra de muito empresário criativo, mas muitos também são inibidos, ou seja, não existe uma exposição, mas tem muita coisa boa em Gaspar. Inclusive, ó, o case desta semana, a gente vê cada coisa fantástica em Gaspar, de criatividade, de inovação, de empresário sendo protagonista. Por exemplo, o empresário de Gaspar nesta semana, Parque Aquático em Gaspar cria o Festival do Inverno. Você viu? Olha só como é fantástico isso, né? Então, é uma área de turismo. Gaspar é forte no turismo também. Nós temos parques aquáticos excelentes, nós temos hotel fazenda excelente e nós temos vários outros players, né? Tem 2 resorts, né, cara? Nós temos cachaçaria na cidade com mais de 50 premiações fora da cidade. O Adriano ali do Moendão, né? Moendão, exatamente. Então, tem cada negócio fantástico. E nessa semana, um dos parques aquáticos da cidade, ele anuncia, vai promover um festival de inverno no parque aquático. E você vai lá olhar, aquela programação, ela tá fantástica. Ela tá fantástica, porque a gente comentou que o parque ele tem uma temporada, né? Ele é 3 meses, né? Exatamente. O que fazer com uma estrutura daquela, né? Fora né? Porque são piscinas relacionadas a calor, né? Como é que faz um parque desse? Tem natureza, mas aí é o empreendedor que enxerga que ele pode... fantástica, gastronomia que ele pode explorar, né? Exatamente. É muito legal. Então, cada vez que a gente vai conversando com o empresário gasparense, a gente vai realmente admirando cada vez mais esse ecossistema gasparense. E eu quero só pontuar que tu falou do empresário de dentro, né? De dentro da empresa, que ele faz toda uma organização e é bonito de ver. Da porta para fora, não só transbordar o conhecimento, né, cara? Mas da porta para fora, o cara tem esses relacionamentos e as conexões, porque no fim, tu acaba conhecendo os outros negócios da região e acabam gerando outros negócios, né? Exatamente, e isso acontece, porque quando nós começamos a trabalhar, por exemplo, na SIG, essa união dos empresários para que cada um conheça um pouco mais o outro, surgem ideias ali. Ali começa o network, gera uma potência de network fantástica. Tanto que, atualmente, os eventos que a SIG faz para empresários, como recentemente o Prêmio Leopoldo Chimaus, você faz o evento, dá 350 pessoas sem, por exemplo, fazer esforço para vender ingresso ou para convidar. Por quê? Porque o empresário está gostando dessa participação. Isso é fantástico. Eu gosto de pensar, tu falava ali sobre o empresário pensar na cidade, né? Pensar no entorno. E aí eu gosto daquela visão... que até hoje já está sendo mais exposta, é uma tese que eu venho levantando já há bastante tempo, que é a visão do empresário aristocrata, né? Do empresário que pensa na comunidade, empresário em detrimento do empresário burguês, que é aquele cara que está preocupado com o resultado, né? E contrata um mercenário para cuidar da casa, né? A visão daquele aristocrata que se coloca na frente, que vai à frente do exército, que defende a sua cidade, que defende o seu colaborador, que se preocupa com a família do seu colaborador, né? Eu acho que falta realmente um pouquinho dessa virada de chave na mentalidade de muito do empresariado. E é legal a gente ver uma entidade trabalhando isso. Porque quando tu fala ali, né, a gente está unindo, pensando na cidade, né? Se preocupando em se reunir para fazer escolhas e decisões para o bem da cidade. Diretamente, tu está trabalhando pelo bem da comunidade. E no fim é isso que uma empresa faz, né? Uma empresa gera riqueza para a distribuição da riqueza, né? A riqueza acaba, obviamente, tendo as suas parcelas, uma parte vai para o empreendedor, uma parte vai para cada colaborador, mas uma parte vai para o tributo que alimenta a cidade, uma parte vai para uma melhoria, para uma doação, para uma ação social. E aí linka o que o Eduardo falou, né? Que o empresário ele tem muito... é envolvido, né, com o crescimento da comunidade. E esses fóruns, né, como as entidades empresariais tendo essa mentalidade, alguém à frente dela com essa mentalidade, isso é muito legal, cara. E eu diria para vocês que essa virada de chave ela já aconteceu.
O que ocorre é que muitas vezes o empresário que quer participar disso, às vezes ele se sente um pouco isolado porque não tem grupos fomentando. À medida que a gente fomenta o empresário que quer participar disso, à medida que ele vê que a coisa acontece na associação empresarial, ele quer participar. E olha só, e é isso que vocês falaram mesmo, o empresário, ele já contribui com tributos, ele contribui com geração de emprego, ele contribui cuidando da sua empresa, mas ele está disposto a contribuir muito mais. É incrível, tá? Mas está disposto, você vai lá, vamos cuidar de uma entidade. O empresário vai lá e ajuda. Vou cuidar de uma praça, pode fazer uma campanha para ajudar a cuidar da APAI da cidade. O empresário vai lá e ajuda. Pode fazer uma campanha para ajudar a cuidar de um centro de educação infantil que precisa de um apoio. Ele ajuda. Faz para cuidar do esporte, o empresário vai ajudar. Vamos cuidar da praça, o empresário vai lá ajudar. Nós estamos numa situação bem emblemática em Gaspar, que é a situação do hospital da cidade, que vocês devem, talvez, acompanhando notícia, está passando por uma transformação de gestão. Agora, recentemente, o Hospital Santo Antônio assumiu a gestão, o empresário está junto para apoiar essa transformação. Então, você nota que o empresário, quando ele vê algo funcionando, ele é o primeiro a estar lá para uma dose extra de ajuda. Então, veja, nós temos que valorizar o empresário que participa disso e nós temos que realmente fomentar essa participação dele, porque o empresário é, sem dúvida, o agente que pode influenciar uma transformação positiva da nossa sociedade, viu? Sim, com certeza. E assim, a gente fala muito aqui sobre isso. Assim, então, ela faz eventos, tu falou de um prêmio, eu queria entender esse prêmio. E também os núcleos, os principais núcleos de vocês. Maravilha. Vale a pena a gente falar do prêmio, porque tudo isso que a SIG está fazendo é de uma maneira muito estruturada, não é o chamado tiro para qualquer lado, né? Então a SIG faz isso de uma maneira muito estruturada e há anos atrás a SIG entendeu que precisava ser a fomentadora desse ajuste cultural na sociedade empresária gasparense, né? E uma das ações para isso foi aumentar o reconhecimento aos empresários da cidade, fazer com que Gasparense valorize mais o gasparense. E começamos a realizar algumas ações que elas vão desde visitas técnicas em empresas gasparenses, onde a gente reúne um grupo de empresas que vai visitar uma outra empresa, até um evento de premiação de empresas que estão se destacando nos seus segmentos. E aí criou-se, então, o Prêmio Leopoldo Schmaus de Empreendedorismo. E o Prêmio Leopoldo Schmaus de Empreendedorismo, ele leva o nome de um empreendedor ícone da cidade, que é o fundador da nossa querida Linha e Círculo, que é uma empresa gasparense onde todo mundo tem uma história relacionada, né? A história dela, de fato, se confunde com a história de Gaspar, né? De algum da geração já esteve ali. Alguém já trabalhou na Círculo ou teve parente que trabalhou na Círculo, né? Ou acabou de chegar em Gaspar. Né? Exato. Isso. Então, é uma empresa cuja história se confunde com a história da nossa cidade. A família autorizou o uso do nome e nós começamos a criar, a SIG começou, né, a criar esse sistema de premiação de reconhecimento. Legal. E chegamos agora na 5ª edição. E na edição deste ano, por exemplo, nós tivemos 9 empresas sendo homenageadas, sendo 3 finalistas na categoria comércio, 3 finalistas na categoria serviço, 3 finalistas na categoria indústria, e aí entre esses 9 homenageados, como as empresas que chegam à final do prêmio, que elas podem ser inscritas ou podem ser indicadas por associados, destes 3 tiveram reconhecimento como os vencedores do ano, né? Que legal. Isso gera um clima muito positivo, porque a gente enaltece algumas empresas que estão lá do seu portão para dentro fazendo um trabalho fantástico, algumas até bastante conhecidas, mas às vezes algumas nem tão conhecidas. E naquele momento, quando a gente faz a premiação, mostra para os nossos associados, que agora estamos batendo a marca dos 300 associados na SIG, mostramos para os associados, quão fantástica é esta empresa. O pessoal, caramba, não sabia que era isso tudo. Uma espécie de gamificação também, né? Porque tira os outros empresários da zona de conforto, né? Para poder estar presente também, mostrar o negócio deles. Sem dúvida, porque gera um estímulo para o cara, vou fazer um case para o ano que vem. Sem dúvida, se tornou uma honra participar, ser um dos finalistas do Prêmio Leopoldo Schmaus. Quem não gosta de receber um prêmio, né? Exatamente. Então, e quantos núcleos tem lá na entidade? Isso, indo para os núcleos empresariais. Núcleos, nós temos um núcleo fantástico, que é o núcleo de corretores de imóveis, que ele
já tem mais de 15 anos de atividades ininterruptas. O Núcleo de Corretores de Imóveis, eu acho que ele é um dos mais impactantes do estado neste segmento. Temos também o Núcleo de Parques Aquáticos. Temos o Núcleo de Parques Aquáticos, é a única associação de Santa Catarina com o Núcleo de Parques Aquáticos, que ele está trabalhando também, na região de Roda Quantos das parques? O quê? Uns 10? São 15 oito parques aquáticos em atividade na cidade, né? Mas se pegar os inativos, dá 10. Talvez. Temos aí o famoso núcleo têxtil, né? Núcleo têxtil da SIG. Tem que ter, né? Que Tem o de modo infantil ou é o têxtil para todo mundo? é têxtil para todos, né? Que, aliás, ano passado teve uma programação fantástica. Fazer uma e brincadeira aqui. Esse ano já fez um evento maravilhoso também na semana passada. Os malheiros de Gaspar. A galera fala aqui em Blumenau, não, lá nos malheiros de Gaspar, que é a galera do têxtil, né? A Gaspar é muito forte nisso, né? É muito forte. É muito forte. E é forte e também é um segmento assim, ó, ele é forte e tem muita coisa que pouca gente conhece na cidade. De novo, por trás de cada confecção gasparense tem muita história, porque é muito forte e reconhecido pelo private label, por exemplo, né? Nós temos algumas confecções que são os principais produtores do Brasil no segmento. Mas nós temos muita confecção com moda própria, nós temos muita confecção de fitness, nós temos moda jovem, moda adulto também, tem moda íntima forte na cidade de Gaspar. Então, assim, o mercado vai muito além do que aquilo que às vezes a mídia informa, né? Então, o mercado têxtil forte. A própria linha Círculo na questão de fios e linhas para serviços manuais, por exemplo. Veja, isso também é feito ali na cidade de Gaspar. Então, é um segmento... As nossas tinturarias prestam serviços para o Brasil inteiro. Toda a região. Muito forte, né? Muito forte. Então, temos o núcleo têxtil, temos também um núcleo que faz um trabalho maravilhoso, ele é incrível, núcleo de DHO, Desenvolvimento Humano e Organizacional. Esse núcleo, ele reúne os principais RHs da cidade, discutindo medidas de alta performance para a gestão de pessoas. Então, Legal. na conjuntura atual, onde o desafio das empresas está em atrair talentos e reter talentos, nós temos uma união muito importante na associação empresarial para permitir que nossas empresas continuem evoluindo nisso. Né? E isso que tu trouxe, vem de encontro com uma pergunta que eu ia fazer, né? Porque Eduardo, tu tá na SIG ali, se relacionando com vários empresários, empreendedores, vários segmentos, né? E sempre existe uma dor, né? No mercado, né? Com os empreendedores, né? Empresários. E eu ia te perguntar, cara, qual que é a dor principal, né? Que tem, né? Com certeza é retenção de talentos. E isso já resolve um baita de um problema, né? Esse movimento de trazer esse conhecimento através desse Desenvolvimento humano. Exatamente, desenvolvimento humano através desse treinamento, né, que traz para os empresários, acho que resolve uma grande dor, né? Porque tem que entender sobre pessoas. Né? Exatamente. Inclusive, num painel que teve na semana passada no nosso núcleo têxtil, que era sobre o assunto de retenção de talentos, os convidados lembravam o quanto nós temos uma espécie de mistura cultural nas empresas atualmente, ou seja, pessoas com necessidades completamente diferentes. Então, a empresa estar atenta a isso, a empresa entender os novos perfis, as técnicas, as necessidades desses perfis, é fundamental para o posicionamento dela atual e para o sucesso também. Então, a empresa precisa ter esses assuntos nas suas pautas de reunião e precisa ter gente nos seus times que conhece disso também. Sim. Como se diz, para eu ter uma excelente confecção na cidade de Gaspar, não basta mais eu fazer as peças mais bonitas, ser um expert em produção e ter o famoso capital de giro ou bala na agulha, como diz, para comprar malha no melhor preço que tem no mercado, o fio, né? Eu preciso talentos também, eu preciso de pessoas, eu preciso de equipe engajada. E uma região com emprego pleno como é a nossa é desafiador, né? É bem desafiador. Então, esse tema é desafiador. Tem mais temas desafiadores nas empresas atualmente, mas esse, sem dúvida, ele é desafiador. Qual o tema que tu acha desafiador? Nós temos um tema que ele continua sendo muito desafiador na nossa cidade de Gaspar, que também tem um mercado muito pujante na área de construção civil e imobiliária,
que é a questão do licenciamento, da legalização, o nosso plano diretor, que daí é uma área... Isso é uma coisa crônica em quase todas as Em cidades. quase todas as cidades, e aí é uma área que a SIG também atua. Mas antes de pular para esse assunto, que eu sei que esse assunto vai ficar bacana, e eu falei dos núcleos, não posso deixar de falar também do núcleo da mulher empreendedora, tá? Legal. Porque as mulheres em Gaspar, cara, fizeram um núcleo que é para lá de exemplar também, né? Falei do têxtil, do imobiliário, do DHO, que são núcleos aí muito amplos, mas o núcleo da mulher empreendedora de Gaspar tá fantástico também. Cara, elas fazem evento do nada, dá 100 pessoas no evento delas, tá? Faz a palestra, dá 70 pessoas, faz a outra, dá 100. Então... A mulherada é organizada, né, cara? É exemplar, eu vou tá? até acrescentar, né? Eu posso estar aqui, né, com a gestão das mulheres na minha indústria, né? Então, eu sou um cara que acredito muito no empreendedorismo feminino, né? Não só, a gente sempre fala, né? Existe muito intraempreendedor, né? A intraempreendedora mulher que tem a responsabilidade, sabe como fazer, né? Tem o instinto empreendedor. Cara, eu posso estar aqui, não estou mais na Arte Pro, né? Tenho a minha esposa, a Sueli, que é a diretora, CEO do negócio, mas com a operação daquele tamanho eu preciso de mais braços, né? E todas as gestoras são mulheres. É isso aí. Maravilha. Mas a gente estava falando ali do plano diretor municipal, né? A gente já entrevistou alguns prefeitos também, né? E a gente percebe que o desafio é dos dois lados, né? Tanto do gestor público quanto do empreendedor. Parece que tem uma maçaroca enterrada ali nos planejamentos municipal que torna tudo mais difícil. Né? Sem dúvida tem, e aí vem uma questão que o empresário precisa levantar da cadeira e ir para a associação empresarial para fazer a diferença nisso, viu? E aí vale a pena eu falar nisso porque a gente entra no segundo pilar de trabalho da SIG, porque o primeiro é justamente unir o empresário, criar esse clima de network, de participação do empresário para a gente se ajudar e progredir juntos, né? E o segundo pilar é quando a gente entra nessa questão da representatividade, e é legal que o JP fala que não é um problema exclusivo de Gaspar, isso está ocorrendo em todas as cidades, mas nós em Gaspar temos um privilégio, né? Porque como o nosso passado, ele dependeu muito da agricultura, principalmente da risicultura, Gaspar é muito cortado por cursos d'água. E muitos desses, inclusive artificiais, que as pessoas abriram para cuidar das atividades de cultivo de arroz. Claro. E hoje, cada lugar que se vai buscar um alvará, uma licença, tem água. Tem um Todo lugar córrego tem dele. um córrego, né? Então virou um desafio. Como fazer a cidade crescer no meio disso tudo, né? Virou um desafio e virou um problema muito sério. E a sociedade gasparense hoje perde muito dinheiro com isso. Nós perdemos dinheiro em que sentido? Grandes empreendimentos que podiam ser somados na cidade, que podiam consumir serviços de terraplanagem na cidade, serviços de engenharia na cidade, toda compra de material de construção na nossa cidade, É uma própria mão de obra, né? todo o contrato de serviços de pedreiro, eletricista, o consumo no posto de combustível, no restaurante, e aí o consumo no supermercado. Só para vocês terem uma ideia, um empresário comentou comigo há tempos atrás que ele tem parado e não saiu em Gaspar há mais de 2 anos a construção de um galpão orçado em 100 milhões de reais. Caramba. Aí você imagina, eram 100 milhões de reais que seriam injetados na economia local nossa, que possivelmente estão numa aplicação financeira aguardando o espaço. Você imagina que eram 100 milhões de reais que iam ser contratados de terraplanagem a telha, né? De terraplanagem, a telha, a brita, transporte e tudo, eram 100 milhões de reais que iriam ser injetados na economia local aqui no Vale do Itajaí, porque para a construção civil o fornecimento é praticamente todo local, né? E esse é um dos parados, né? E aí, o que cabe nos fazer? Nós temos que buscar medidas. Nós temos uma burocracia terrível no nosso país e vou ser sincero com vocês, o empresário sabe. Quem que cuida da nossa burocracia? Políticos. Isso. Políticos, infelizmente. E quando nós temos políticos cuidando, a gente já sabe, assim, ó, pelo nosso crivo, pelo nosso nível de julgar da forma como a gente trabalha na iniciativa privada, a gente já sabe que o trabalho fica abaixo da nossa média crítica. É nota baixa para quase tudo que é feito pelos políticos, certo? Certo. Se nós não estivermos de olho, piora. Então, nós empresários temos que ir lá ajudar eles a melhorar essa nota Cara, deles. eu amo essa tua visão.
Nós Eu temos que sempre ajudar. fui um cara envolvido com entidades e tal, e eu sempre tive essa mesma visão. E muito tempo eu sofri preconceito nas entidades, porque eu tinha envolvimento político, né? Fui político no Menal, fui secretário de planejamento urbano, por isso que eu conheço bem a realidade. Saí do serviço público, porque realmente não... Eu sempre fui empreendedor, né, cara? Então, meu viés é empresarial e tentei agir diferente, mas enfim, a gente tem as dificuldades. Tem pessoas lá que hoje estão lá cumprindo essa função, que são competentes também. Mas é muito importante que o empresariado olhe para a política e se envolva de alguma forma. Não necessariamente se candidatando, não necessariamente estando à frente, mas pelo menos opinando e pressionando, né? Porque os políticos, eles, infelizmente, não vou generalizar, mas a grande maioria dos políticos só funcionam sob pressão. Exatamente. E nós, empresários, temos uma saída que é muito interessante, que é justamente com a política partidária. Não é a gente participar na política fazendo parte da polarização, por exemplo. Isso não leva a nada e lá na associação é proibido fazer isso. A associação nossa tem uma cláusula estatutária muito interessante porque a política partidária ela é proibida dentro da associação empresarial. Então, nós participamos da política avaliando o que os empresários precisam e defendendo junto a quem representa. E esse trabalho, ele está sendo muito bem estruturado dentro da SIG. Aliás, ele já está. Só para terem uma ideia, quem nos ouve, nós criamos, por exemplo, na última eleição municipal, o nosso programa Voz Única, que ele ocorre em todas as associações do Sistema FACISC que aderiram a essa metodologia. Nós reunimos empresários na cidade e elencamos em torno de 100 pleitos, 100 necessidades dos empresários da cidade. Elaboramos na cartilha, entregamos para todos os candidatos, o prefeito da cidade tem essa cartilha, ele se reúne periodicamente conosco, discutindo o que está sendo possível fazer, o que não está sendo possível fazer. E dentro desta cartilha estava, por exemplo, essa transformação na gestão do hospital, ela era um dos pontos. Outro ponto, contratação e atualização do plano diretor da cidade, era um dos pontos. Também a contratação de serviços através do SINV, que já progrediu também. Então, são assuntos, além de outros, e aí tem aqueles que não andaram, tem aqueles que não saíram do lugar, que cabe nós, empresários, nos reunirmos e discutir com o poder público sobre qual é o momento destes itens saírem do lugar também, né? Então, veja, temos um papel fundamental na associação, e o empresário precisa participar disso também. E aí, gente, o JP e Felipe, aqui vem aquele momento que o empresário não pode desanimar só porque é difícil. Aqui é o momento do empresário ser resiliente, como ele é muitas vezes na empresa, né? Porque não significa que a gente juntando 10, 15 ou 20 empresários numa reunião, a gente vai conseguir o que a gente quer com o poder público na hora. Vai ter que ter muita resiliência. Mas, aquilo que falei há pouco, se nós não fizermos isso, fica pior. Com certeza. Né? Eduardo, eu queria trazer à tona, ano passado eu brinco que foi o ano da contabilidade e do advogado tributarista, né? A gente teve uma mudança na reforma tributária, que ainda está acontecendo, né? A conta gotas, várias decisões ainda por vir, né? Mas a gente entrevistou vários empresários, empreendedores e a gente percebe que muitas vezes a contabilidade ela é vista como uma obrigação, né? E não vou generalizar mais uma vez, mas eu percebo que boa parte dos empresários tratam a contabilidade apenas como uma obrigação financeira e não olham para isso talvez com aquele carinho e cuidado que deveriam existir. E muitas vezes, talvez até por culpa do prestador, que é um contador que não tem essa habilidade consultiva, é um cara só de livro mesmo. Tem esse perfil técnico também, que é o cara que não se preocupa em ser o consultor do seu cliente, né? Até porque o contador, na verdade, é o cara que lança nos livros, né? O contador consultor, que é o cara que tenta entender o negócio e ajudar, né? Qual que é a grande diferença, assim, que o Grupo Lumine oferece, né? Eu percebo que tu é um cara transversal, fala com vários segmentos, pelo que eu pude observar, tá até atuando numa área tech onde procura atender a nível Brasil, pelo que eu entendi, como contabilidade digital, né? Qual que é a grande diferença, assim, entre esse contador, digamos, mais tradicional, né? O bookmaker, assim, e tal, e o contador que é aquele consultor e que tenta contribuir, como que o Grupo Lumine se posiciona? Maravilha, isso é bem bacana essa pergunta, porque de fato, quando a gente olha, se a gente olhar de uma maneira pragmática, a contabilidade realmente ela é uma coisa chata para tratar a burocracia e atender necessidades do governo, esse é o ponto.
O que ocorre é que tem gente que faz de limão limonada. É o jeito de cuidar de tudo. Da mesma maneira de você dizer que um prato de feijão com arroz é simplesmente um prato para matar a fome. E aí você pega um chefe inspirado e ele faz aquilo se transformar numa experiência de culinária que você indica para todo mundo aquele arroz com feijão que determinada pessoa preparou, né? Legal. E dentro ótima analogia. E dentro da contabilidade, como fazer do limão a limonada, né? Nós temos a contabilidade, quando você olha ela e procura entender na essência, você vê ela como por exemplo, a melhor ferramenta para controlar uma empresa. Esse é um dos pontos, é uma oportunidade aqui. Outro ponto, a contabilidade, ela cuida diretamente de aproximadamente 35% do orçamento das empresas. Às vezes mais, algumas empresas menos, né? E a contabilidade, o contador, ele se relaciona com empresários de diversos segmentos e ele tem oportunidade de entender vários mercados. Veja, ele tem oportunidade, não significa que todo contador vai procurar entender, mas um contador tem oportunidade de conhecer todos os mercados. E com isso, ele consegue ter insights para ajudar o seu cliente a ganhar dinheiro com algumas dicas que ele visualiza ou entende através das suas experiências, né? Então eu vou começar, olha só, tem muitas oportunidades e dá para citar outras, tá? Mas a principal ferramenta de controle, de fato, gente, a contabilidade, ela tem um sistema de cuidar de números que permite você fazer a leitura perfeita de uma empresa, se ela está rendendo ou não está rendendo, se o lucro está bom ou se está ruim, e se não está bom, aonde está o problema. E à medida que você entendeu o lucro, se ele está bom, você consegue apontar diretamente aonde está o dinheiro e se está adequado aquele fluxo ou não está adequado. É possível isso. Agora vem desafios para o contador. Primeiro, fazer essa contabilidade para que, de fato, ela represente a empresa. Porque a maioria das empresas e dos contadores, culturalmente, eles aprenderam apenas a preparar a contabilidade para fiscalização e não olhar a contabilidade para o empresário. Então, ali está a primeira sacada para fazer do limão a limonada. Preparar a contabilidade para ela ser estratégica para a análise do dono, para o dono poder entender como está a sua lucratividade, como estão as suas margens, como estão organizados os seus gastos e o principal, onde está indo o dinheiro da empresa e se aquilo está adequado. Por exemplo, através da contabilidade eu consigo apontar para um cliente que ele está investindo demais em estoques e que aquele investimento pode ser perigoso ou não. Através da contabilidade, eu consigo alertar um cliente sobre risco com capital de giro e gasto desnecessário com juros. Veja, isso é uma coisa fantástica. Só que se eu ficar apenas atendendo a obrigação para o governo fazer guia do imposto e mandar folha de pagamento, eu não participo disso, né? Esse é o primeiro ponto, né? Ali tem uma oportunidade muito grande. Agora, o segundo, o orçamento que a contabilidade pode influenciar, que é através da nossa carga tributária, através da nossa folha de pagamento. Hoje nós temos uma carga tributária que ela é extremamente pesada. Ela nasce para as empresas pequenas, quando elas estão começando, ela nasce ali nos 4,5%, 5%, mas quando a gente olha em torno de PIB, indiretamente ela leva de 35% a quase 40% do que as empresas pesado, né, cara? produzem. Exatamente, ela é pesada, tá? Vai dinheiro para todo lado. E aí, à medida que a empresa cresce, tem sempre alternativas para se discutir. Seja alternativa de regime tributário, seja um enquadramento societário, seja, às vezes, mudança na atividade ou no tipo de produto ou serviço que se faz. Então, existe... aquela história do bombom como chocolate ou como wafer, né? Exatamente. Não tem um lance desse aí que fizeram? Tem hora que parece pouco, mas olha só, mas tem momento que um bom olhar contábil pode, por exemplo, ajudar uma empresa a economizar 2% do seu faturamento por um ano. Ou manter a margem, né? Ou manter margem, ou visualizar uma alternativa. Né? Existe, a tal da consultoria tributária também, que tem que olhar. Consultoria tributária. Existe a questão, uma outra questão que é importantíssima junto nisso. Veja, eu falei que ali tem espaço para, às vezes, busca de economia, mas tem também a proteção. Ali é uma parte que os empresários desconhecem muito, né? Então, a contabilidade cuida da obrigação para o governo. Mas pergunta, empresário, estás conseguindo colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo?
Tu sabes que riscos a tua empresa tem e que riscos você tem e o patrimônio que você já guardou, que riscos ele corre? Então, o contador, ele pode ajudar muito o empresário para a tranquilidade disso, para fazer os registros adequados, para deixar isso de uma maneira transparente. E aqui vem uma coisa, olha só, eu digo para deixar isso de maneira transparente, porque sabe o que acontece, JP? Tem muito empresário que não faz o certo, porque ele não sabe que fazendo certo é tão barato quanto fazer errado, ou não é tão barato que não gastaria o mesmo. Não parou para ver, né? Tem gente fazendo certo, só que não registra certo. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês que ocorre, e aí muitos ouvintes nossos vão identificar. Tem gente que vende, às vezes, a própria casa ou o seu único imóvel e, às vezes, não declara no imposto de renda porque não sabe que tem isenção para aquele tipo de operação. Quer ver? Tem gente que recebe herança e não declara herança no imposto de renda porque não sabe que a herança é isenta de imposto de renda. Eu operei uma compra e venda de um loft. Uma situação que eu tive que comprar e vender na imobiliária. Eu lancei no meu CPF, aí fui declarar, tinha calculado lá, ia dar uns 10% de ganho de capital na operação. Aí o meu contador foi lançar lá e até 450 mil tem isenção. Exatamente. No período. Pô, ganhei 10 mil mais. Disse, pô, show de bola. Exatamente, olha só. E eu não sabia. Eu fiz a operação contabilizando os 10 mil de imposto, 10, 12, não lembro agora o valor exato. Mas eu sei que no final ele lançou, João, tu pode usar essa isenção aqui, ó, uma vez a cada X anos, né? Exatamente. Aí eu disse, não, lança aí, não sei quando é que eu vou vender o imóvel de novo, tá aquela pau. E acabei tendo essa economia. Então isso não ali se informa, né? É uma outra oportunidade de transformar o limão em limonada, em fazer uma coisa chata ficar agradável. O que precisa para isso? O contador, de fato, entender que existem essas possibilidades, se informar, porque não adianta um contador mal informado, mas o contador ter a oportunidade de se informar sobre isso e se posicionar aos seus clientes para que os clientes entendam que o contador é uma pessoa estratégica para esse tipo de conversa. Porque aí fica mais agradável você conversar com o teu contador. Quando você sabe que você vende um empreendimento, você pode mandar um WhatsApp para o seu contador e você vai ver que o seu contador entende daquilo ou ele está se esforçando para ir atrás. Então tá ali mais uma oportunidade de transformar o limão em limonada e deixar a contabilidade mais agradável, tá? Qual que é o teu principal nicho hoje? Hoje a Lumini tem várias equipes especialistas, né? Uma delas é a parte imobiliária e construção civil. Ali é um ramo que nós temos desde empresas mineradoras que exploram a produção de britagem, por exemplo, até no corretor de imóveis, né? Então nós temos empresas de terraplanagem, loteamentos, as administradoras de bens, pessoal que trabalha com locação, as empresas imobiliárias, os engenheiros, arquitetos, toda a cadeia, nós temos uma área que atende e é uma área muito ampla, até porque um dos itens que nos levou ao reconhecimento que nós temos hoje na Lumini foi a nossa atenção ao ramo imobiliário, né? Muitos clientes nossos que passaram a investir, seja localmente ou fora, tiveram demandas e a gente foi buscando estudo, especialização e o pessoal nos procura muito hoje, famílias para organizar as administradoras de bens, né? Então este é um segmento que é um dos segmentos que a gente tem bastante nicho, cliente. Eu lembrei do prefeito Queires, Paulo Queires falou para nós e do grande objetivo dele de fomentar aquele grande terreno na beira da BR lá, né? Que a prefeitura tem um... Arena multiuso. Lá tem aquela esquina ali na entrada de Gaspar que, pelo amor de Deus, aquilo ali tem que virar um bairro inteligente, alguma coisa assim, né? E ele está com esse objetivo. Tem algum projeto na cidade nesse sentido ou não evoluiu ainda? Na verdade, tem o dever de fazer o projeto, porque esse terreno ele foi alvo de uma discussão judicial pela desapropriação dele, que ela encerrou recentemente. Então, ele é municipal agora? Agora ele é municipal, tem alguns trâmites a serem cumpridos ainda, que o governo municipal deve cuidar desses trâmites, está sob responsabilidade deles cuidar, para daí sim o governo municipal fazer um bom projeto. Porque aquilo ali, cara... Ali dá para fazer galpão logístico, centro de eventos, área nobre, bairro planejado, é um negócio gigantesco. Não, ali tem ideias para 3 tanto da área, tá? Já se a gente juntar tudo assim, que ideia a gente boa tá falando na aí. terra que gerou Francisco Graciola, né, cara? Um cara que tô citando um nome aqui porque é uma sumidade no mercado da construção civil, né? Ele é um cara talvez assim referência no Brasil, tá fazendo a maior torre residencial do mundo em Balneário.
E é dali, né? É dali do Exatamente, Fazenda Parque ali. exatamente. Ali do Barracão? Não sei se é o Barracão ali, onde ele... O Fazenda... É, barracão um pouco Agora, depois, para né? dizer certinho o limite do O Barracão é um pouquinho vou pra ficar em frente. dúvida. É um pouco para frente o Barracão. Pô, até o Chico é um cara que tem que vir aqui. A gente já era pra ter ido falar com ele, né? A gente teve num evento com ele. Mas, óbvio que não é ele que tem que fazer, mas uma terra que gerou uma FG, uma terra e tantos outros gigantes da construção civil, né? Aquele terreno ali tem que virar um baita Sem dúvida. Nós estamos num processo agora em Gaspar, que a SIG participa, é uma das entidades que participa, que é a construção do Master Plan da cidade. Então, o Master Plan ele está sendo financiado por empresários da cidade, também é um exemplo de união dos empresários da cidade de Gaspar. Ali tem um apoio muito grande da SIG, tem AMP, CDL envolvida. As entidades fomentaram a criação do Instituto Mais Gaspar, e esse instituto ele é financiado por empresários e está fazendo projetos para a cidade de Gaspar. E ali o primeiro projeto é o Master Plan, que está em fase final, e o Master Plan já traz ideias para a ocupação daquela área. Ele já traz ideias, daí claro, vai depender de inspiração do poder público, de vontade política, mas claro, vai depender muito do empresário estar de olho nisso e estimulando para que saia, né? Sem dúvidas, eu acredito muito que aquela área vai ser muito bem usada. E o papel das entidades é fundamental. Para vocês ajudarem na contribuição. Até porque o prefeito... Né, eu que já tive proximidade com o poder público, o prefeito tem as suas limitações, que é da gestão, e ter o empresariado do lado é muito importante, senão a cidade não anda, né? Exatamente. Tem que lidar com Câmara, tem que lidar com o Ministério Público, tem que lidar com o Tribunal de Justiça, e é um desafio, e a cidade tem que se envolver e participar e construir junto, né? Exatamente. Até eu converso às vezes com os empresários, com os associados, e às vezes eu gosto de lembrar eles de que a cidade é nossa. A cidade ela não é do prefeito. O prefeito é alguém que está prestando um serviço para nós temporariamente. A cidade é nossa. Porque se dá certo, o prefeito vai ser lembrado, vai ser agradecido, tudo. Se dá errado, o prefeito vai ser criticado, vai sair tudo. Só que o que dá certo ou errado fica para nós. No final... O que dá certo ou errado fica para nós. E se dá errado, o prefeito sai, o problema é nosso. É isso aí. Então a cidade é nossa, nós temos que saber disso, né? Ô Eduardo, a gente vai agradecer os patrocinadores rapidinho, vamos partir para a finaleira. Passa rápido, né, cara? Hoje passou rápido demais. Arte Pro Comunicação Visual, nossa patrocinadora master, você já sabe, né, cara? Tudo que precisar para comunicação visual ali na BR-470 em Blumenau, tá sempre com a gente e vale a pena você conhecer o trabalho deles. Boa, João. Sicredi. A Sicredi é a primeira e maior cooperativa de crédito do Brasil, está presente em todo o território nacional. São mais de 10 milhões de associados, quase 3 mil agências, então não perde teu tempo, abra tua conta no Sicredi, que a Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Vou mandar a produção verificar se já não é 3 mil agências, tá, pessoal? Olha. Dá uma verificada aí para nós. Pode ter passado. É. Boa. Collab Life, uma ferramenta que te ajuda a catalogar aí as conversas relevantes, feedbacks, PDIs e o alinhamento de expectativas com todo o teu time. Um novo jeito de cuidar de quem move o seu negócio. Boa. Real Gold BPO financeiro, terceirize o BPO da sua empresa com quem realmente... O financeiro da sua empresa. Isso. Com quem eu prestei atenção na primeira. Isso. Realmente entende e que tenha tranquilidade. E você tenha tranquilidade de focar naquilo que importa dentro do seu negócio, vendas, enfim. Outra área para você direcionar o financeiro. Direcione aí para Real Gold BPO financeiro. Deixa para Vanessa, que é colega do Eduardo, né? A galera do BPO ajuda a gente demais, né, cara? Vocês são muito importantes, cara. A gente tá aqui por causa dos BPO financeiros. Mandar um abraço pro Éder. Prisma Construtora, quer construir uma casa de alto padrão, quer reformar. A Prisma é uma construtora referência aí com anos de experiência, entregas de excelência. Inclusive são fornecedores lá do seu Pedro Graciola no Fazenda Parque Hotel. A Prisma que faz as reformas lá, atende a família. Fica o registro aí. Armazém Cloud, Jovem Pan Blumenau, Conect, Assessoria Imobiliária, Restaurante da Nana, Racun Filmes, BRDE e Antunes Mídias. É força de apoio, hein? Apoio e patrocínio. Agradecer o time comercial, né? No empreendanews.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o JP Tamaturgo. E eu sou o Felipe Rangel. A gente está com o Eduardo Deschamps, ele que é presidente da SIG e atua no mercado de contabilidade com um trabalho bem transversal aí de atendimento às empresas. Filipão, manda braba. Eu queria um feedback teu, né? Conhecer um pouquinho do Empreenda aqui, o que a gente faz, né? Esse movimento de conversar com os empresários, enfim. A gente tenta trazer um conteúdo relevante para desenvolver a mentalidade empreendedora e agora no povo brasileiro, né, João? É isso aí. O que tu acha, Eduardo? Tu trouxesse um feedback pra gente aí, na tua visão. Bom, sou um pouco suspeito para falar, porque eu sou um estimulador do network empresarial, né? Então, o que me faz estar na SIG, o que me faz
estar à frente de uma associação empresarial deste porte é justamente porque eu acredito que isso tem valor, né? Então, cada vez que um empresário está disposto a trocar ideias com outro, cada um de nós sai com alguma ideia a mais, né? Então, a gente multiplica as ideias, a gente faz surgir novas ideias, nós inspiramos um ao outro, né? E nós fazemos isso de uma maneira agradável, né? Sem que isso seja uma obrigação, porque no nosso dia a dia, às vezes, a gente precisa cumprir tantas obrigações e a gente faz esse momento de conexão, de troca de ideias e de aprendizado se tornar agradável, ele acontecer sem que tenha que ser uma obrigação, né? Então, esse é o feedback, né? Vocês levam as pessoas um momento agradável para troca de ideias. Obrigado, e aí, claro, cabe a cada um que é ouvinte ou que é espectador, entender isso e aproveitar para extrair as boas ideias desse momento, né? É isso aí. Obrigado. Ô Eduardo, a gente sempre no final busca trazer uma visão assim pra gente deixar registrado em vídeo uma meta, né? Alguns números, enfim, aquilo que tu quiser compartilhar, se tu sentir à vontade. Então, onde é que o Eduardo, né, ou a Lumini, enfim, ou a SIG, talvez, vai estar daqui 5 anos, né? Qual é as metas que tu gostaria de deixar registrado para que o Eduardo do futuro, que está nos assistindo, né? Ele veja, meu Deus, como eu fui ingênuo, né? Eu poderia ter traçado metas muito mais ousadas, porque aquelas que eu coloquei eu facilmente atingi, né? Então, assim, que metas que tu colocaria aí pra gente deixar registrado? Não, é até legal a tua pergunta, porque há mais ou menos 5 anos atrás eu coloquei algumas metas, tá? Eu vou até falar das que coloquei e vou sair daqui com as novas metas extraídas. Uma das que eu coloquei, na Lumini, nós seríamos a melhor empresa da cidade para se trabalhar. Nós entendemos há 5 anos atrás que, em razão dos desafios para a mão de obra, para os talentos, nós teríamos que ser, assim como nós somos uma empresa desejada pelos clientes, que já era objetivo nosso, ser uma empresa desejada pelos clientes, nós tínhamos que ser desejado pelas pessoas que trabalham. Então, nós colocamos essa meta, trabalhamos para isso, não participamos de um GPTW, porque nós somos uma pequena empresa, mas eu tenho certeza que se você fazer uma pesquisa, a Lumini sai na ponta dessa pesquisa hoje, tá? E isso foi uma das metas. E na associação empresarial era, de fato, nós assumimos há 2 anos atrás, quando nós assumimos a gestão, eu lembro que era dezembro de 2024, nós estávamos com 182 associados. Aliás, janeiro de 2025, 182 associados. Dezembro, nós estávamos com 234. Hoje, nós estamos em julho de 2026, nós chegamos a 297 associados. Nós vamos bater 300, que era a nossa meta. Uma salva de palmas. Então a SIG chegando a 300 associados. Então vamos falar de metas agora. A SIG com quantos associados aqui? A SIG 500 para não falar em 1000, tá? Mas 500 a SIG chega. Tu vai dar risada, hein? Vou dar risada, porque ela vai para 1000, tá? Do jeito que o empresário em Gaspar está querendo participar, fazer parte da SIG, a SIG chega a 1000 associados. Mas 500 nós podemos colocar na meta que fica fácil. Tá. Tá, pode finalizar. E a Lumini, vou dizer uma coisa para vocês. Tu podes abrir um número base de clientes? Te incomoda com isso? Posso, não tem problema abrir. A Lumini, porque nós chegamos a 350 clientes na Lumini, tá? Agora, o ponto da Lumini, o ponto principal não é número de clientes. O ponto principal da Lumini é ser reconhecida como a melhor empresa da região em qualidade. E hoje eu acredito que se você também fizer uma busca de reconhecimento, você já vê a Lumini nisso, mas eu diria o seguinte, essa meta é ousada, essa meta é bem desafiadora, mas é a nossa meta sim. Se você perguntar, daqui a 5 anos é um reconhecimento amplo da Lumini como a melhor e com mais credibilidade no segmento de contabilidade, como a empresa que de fato entrega aquilo que se combina. Legal. Isso é a vamos deixar um número de clientes assim? O número de clientes ele é muito relativo, mas a gente... Com a escalada digital tende a crescer. É que lá no digital deve crescer bastante, então nós podemos falar, por exemplo, a digital, ela foi aberta este ano, a digital ela chegou a 80 clientes em 4 meses, né? Dos 350, 80 são dela. Não, tem outros 80, 350 então são 430, no Grupo Lumini, isso, exatamente. Eu diria o seguinte, que na contabilidade digital nós devemos em 5 anos estar em 1000 clientes, na contabilidade digital 5 anos 1000 clientes, e a Lumini ela vem... é um baita de um crescimento, Eduardo.
Porra. Ele é um baita do Eduardo crescimento. do futuro, tá vendo? Tu era ousado mesmo, cara. Isso aí. E a Lumini Contabilidade, nós vínhamos crescendo uma média de 30%, 35% ao ano. Neste ano, nós estamos com um crescimento aproximadamente de 22%. Eu acredito que 20% ao ano é o que nós devemos crescer nesses próximos 5 anos, tá? É Legal. um crescimento... Vai dobrar. É um crescimento comedido, mas nós queremos que seja, faz parte da estratégia da Lumini, tá? Legal. Faz parte da estratégia da Lumini porque... Isso compreende contabilidade, BPO, tudo. Não, aí só contabilidade, aí tem a Smart Finance. Porque a Numerix é a empresa para escalar, então a Numerix é a que saiu 80 para mil. A Lumini não é a empresa para escalar, a Lumini é para ser a primeira do mercado em qualidade e credibilidade. Legal. Então a Lumini é um crescimento de 20% ao ano. Uma última, João. Um sonho do Eduardo, eu ia perguntar, mas pode falar. Eu quero um contato de tantos empresários, né? Não, ele tem Pelo menos 5 contatos. Eu ia falar, a gente pede um, né? Mas é no mínimo 5 indicações. Mas né, pra sentar aqui. diz um cara, uma pessoa, uma mulher que tu quer ver sentado aqui, alguém. Vamos lá, cara, vai ter muitos, né? Mas escolhe um. Não pensa muito. O primeiro que vem à mente. Francisco Fantoni. Tá. Francisco Fantoni. Produção, Francisco Fantoni, ele vai passar o contato. E depois tu passa mais 4 no off. Posso passar mais uma meia dúzia agora, tá? Isso. Pode. Mas o Francisco Entrevistar o Fantoni a gente pessoal. faz questão. E os outros, obviamente, também. Mas aí passa pro time. A gente quer trazer Gaspar aqui pra essa mesa. Maravilha. Fechado? Um sonho, Eduardo, que tu quer realizar nos próximos 5 anos. Olha, sonho nos próximos 5 anos? Rapaz, tem muita Uma coisa viagem, aí. um imóvel. Não, vai ter viagem, vai ter imóvel, é meu filho crescendo. Boa. Eu diria o seguinte, que o sonho para os 5 anos é seguir a intensidade que eu estou seguindo até aqui, Legal. levando cada coisa adiante. Eu hoje considero que eu avancei num equilíbrio entre trabalho, família, cuidados pessoais, né? E eu diria que o sonho é seguir esse equilíbrio, é ter um equilíbrio bacana, fazer meu papel de estimular a sociedade gasparense a estar cada vez mais unida, dedicar o meu tempo para cuidar bem da minha família, ver o meu filho crescendo É isso aí. saudável e bem cuidado, atenção à minha esposa também, à família, né? E claro, a Lumini os negócios continuando gerando Qual que é o nome bons da esposa e frutos do aí, né? filho? A Iomara e o meu filho é o Danilo. Danilo deixa que quer ser youtuber. Quantos anos? Quantos anos ele tem? O Danilo fez 8 anos agora. Oh, legal. 8 Então, anos. vamos trazer ele aqui Bom. para conhecer o estúdio já fica o convite. Edu, obrigado, irmão. Satisfação. Espero que tenha Parabéns, gostado da cara. experiência. Obrigado, Parabéns pela maravilha jornada. bater esse papo com vocês. Tamo Sempre, junto. como disse, sempre com muita satisfação que a gente conversa desses assuntos aí. É o nosso Legal. dia a dia, a gente gosta muito disso. Bacana. Legal. Tá com a gente até agora, cara. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo. Deixe seu comentário, você que é de Gaspar, aquele abraço, né? Compartilha essa história massa sobre a SIG, sobre o Eduardo, sobre toda a trajetória deles. No empreendanews.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o JP Taumaturgo. Eu sou o Felipe Rangel. Esse foi mais um Tamo junto, PDC Cast para vocês, galera. Valeu! Abraço. Abraço.